Oh, como é bom estar na casa de Deus. Pode sentar, por santo em nome de Jesus. Vamos já imediatamente para a boa e santa palavra. Hoje nós vamos usar muito a Bíblia, em nome de Jesus, amém? Amém. O tema da noite, meus irmãos, lembrando que nós estamos estudando a Bíblia, não é isso? Nós estamos estudando algo específico que a Bíblia nos conta. Nós estamos estudando a própria Escritura Sagrada. Então, recentemente nós lemos sobre todos os livros, não é isso? Um por um. Alguns mais detidamente, outros mais panoramicamente, não é isso? Claro, nada substitui a sua leitura individual, particular, que é só para ajudar, só para dar uma baliza, guiar, ajudar aí na compreensão. Depois nós estudamos sobre a autoria bíblica, estudamos também sobre os idiomas da Bíblia, né? Aprendemos quem escreveu com certeza e quem escreveu provavelmente e quem nós não sabemos que foi inspirado, quem nós não sabemos que tenha sido inspirado pelo Espírito Santo para escrever. Exemplo que a gente não sabe, Hebreus, a gente não sabe quem escreveu, amém? Exemplo de quem a gente acha que sabe que escreveu, por exemplo, Juízes, pode ter sido Samuel. E tem outros que a gente tem certeza que ele escreveu, por exemplo, Moisés, que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, ou Paulo, que escreveu e assinou suas cartas. Também conversamos sobre os idiomas originais. Falamos que a Bíblia foi escrita em 3 idiomas: idioma hebraico, idioma aramaico e o idioma grego, né? Que eram idiomas típicos de cada época e de cada contexto, né? E é muito bacana, é incrível isso, né? Como que ao longo de 1500 anos, pessoas que nunca se encontraram, que falavam línguas diferentes, que viviam em regiões diferentes, às vezes sem um autor ter necessariamente lido o outro, ainda assim todos vieram juntos na mesma sintonia, que vamos construir um mesmo livro harmônico, que é a Sagrada Escritura. Isso aqui, acima de qualquer outra coisa, é a prova cabal de que se trata de um livro sobrenatural, cuja assinatura ao fim e ao cabo é do Espírito Santo, amém? Nós somos apenas pessoas usadas por Deus. Naquele tempo as pessoas eram usadas para revelar. Hoje nós somos iluminados para interpretar, amém? Por isso que a Bíblia está completa. Hoje não existe mais o dom da revelação, tal como aqueles autores inspirados como Jeremias, Isaías, Moisés, Paulo e tantos outros. Não. Agora, o dom é de entender o que a Escritura diz e ter a capacidade para aplicar os seus ensinos, amém? Por isso nós oramos a Deus para nos dar, né, essa iluminação. E aqui, esse culto está dedicado exatamente a ajudar a gente, na verdade, assim, de participar com o Espírito Santo nessa tarefa aí de fazer com que as Escrituras fiquem mais claras. E hoje o tema, olha que bacana, meus irmãos, e para mim também é uma coisa sobrenatural. Sempre que eu me debruço sobre esse assunto, eu falo, não é possível, é coisa de homem, não pode ser mesmo, é sobrenatural. Hoje nós vamos falar sobre a preservação das Escrituras, como que as Escrituras chegaram até nós, amém? Lembra que eu já falei, Moisés viveu há 3.500 anos atrás. 3.500, Brasil tem 500 aninhos. 3.500 anos atrás, Moisés começou a escrever a Sagrada Escritura. E olha que ela está aqui na nossa mão. Nós temos textos do século I a.C. preservados, e que o texto é igualzinho o texto que a gente tem aqui na nossa Bíblia. Meu irmão, isso é milagre. Isso é milagre, amém? E nós vamos falar um pouco sobre esse milagre hoje, amém? Vamos lá. Primeiramente, vamos aqui raciocinar. As histórias mais antigas da criação, do pecado original, do dilúvio, da separação dos povos em idiomas diferentes, do espalhar dos povos pelo planeta Terra,
são eventos que aconteceram bem antes da época de Moisés. Então a primeira pergunta que vem é: como é que Moisés sabia desses relatos? Primeiramente, nós sabemos que ele esteve com Deus, e daqui a pouco eu vou ler o versículo que mostra isso. Ele entrava no tabernáculo e recebia diretamente de Deus. Deus o instruiu. Talvez um dos que a gente mais saiba sobre o processo revelacional seja Moisés, porque Moisés conta como que ele teve a revelação. Ele fala dos seus diálogos com Deus. Paulo também nos conta um pouco, que ele fala que em certas ocasiões ele era alçado ao terceiro céu, de onde ele recebia. E João também conta, que ele recebeu da presença de um anjo que o levou. Ezequiel também fala, que ele foi levado até lugares e ele assistia coisas, Então, alguns autores falam muito sobre como que acontece essa revelação. Então, de fato, esse é o principal fator que explica por que Moisés, tanto tempo depois, sabia coisas que obviamente ele não podia saber por ele mesmo, no prazo de vida dele, porque ele não viu. Ele assistiu o Êxodo. O Êxodo, ele viu, ele relatou o que viu, mas Gênesis, ele relata algo que aconteceu antes dele. O Espírito Santo revela aquilo que é escrito. Amém? Mas ao lado da ação do Espírito Santo também tem uma outra forma de que esses conhecimentos mais antigos fossem preservados, que é o que a gente chama de tradição oral. Pai que conta para o filho, que conta para o neto, que conta para o bisneto, que conta para o tataraneto, e assim de geração em geração vai cantando aquelas tradições e essa história vai se preservando. Amém? E nós sabemos também, e olha que bacana, Deus não faz nada por acaso. Vocês lembram que as primeiras gerações viviam muito mais tempo? 900 anos, 400 anos, não é isso? Se você fizer as continhas, vocês vão ver que os primeiros, Adão, por exemplo, ele encontrou vários daqueles que estão na sua genealogia, ele conviveu com vários deles. O próprio Noé, Sem, por exemplo, se a gente for fazer a conta na ponta do lápis, ele era vivo na época que Abraão nasceu. Então essa coisa da tradição oral, Deus organizou a humanidade de tal maneira que antes que a língua fosse escrita, que as pessoas vivessem muito tempo para manter viva a memória dos acontecimentos anteriores ao registro bíblico. Olha que bacana. Então Moisés escutou muitas daquelas histórias. Ele cresceu escutando aquelas histórias. No seu convívio com o povo hebreu, ele deve ter recebido muitas das histórias sobre Jacó, Isaac, Abraão, amém? Terá, de onde veio, por onde passou, amém? Mas a partir de Moisés muda a forma da transmissão da mensagem. Moisés é o primeiro incumbido a escrever o que Deus estava revelando. E olha que bacana que a Bíblia dá testemunho disso. E aí eu quero que vocês abram agora em Êxodo, capítulo 34. Hoje nós vamos usar bastante a Bíblia. Êxodo 34. Na verdade, hoje nós vamos começar a falar sobre a preservação da Bíblia, mas não vai dar para terminar hoje não. Nós vamos ter que continuar no próximo curso. Hoje vamos nos concentrar no Antigo Testamento. Como que o Antigo Testamento foi preservado. E é bacana porque a própria Bíblia conta essa história. 34. Eu estou super empolgado com hoje, porque eu acho que essa daqui é uma história bacana demais. Está até falando com a Maria. Estava até indo por um caminho assim, de repente o Espírito Santo, irmão Juarez? O Espírito Santo vai para lá, vai para cá na terra, vai para lá. Estava pegando um monte de fragmento de texto, de museu. De repente Deus falou: não, você vai na Escritura. E aí eu fui procurar e fui achando. Deus é maravilhoso. Vamos lá, 34, amém? Olha só como é que vem, da onde vem a ordem de começar a registrar por escrito. Então disse o Senhor a Moisés: lavra-te 2 tábuas de pedra como as primeiras
e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Amém? Amém? Então olha só, aqui começa a revelação. O que é lavrar a pedra? É cortar ela bonitinha, amém? Cortam duas pedras bonitinhas e traga, porque nós vamos começar a registrar. Eu vou escrever aquilo que estava escrito nas pedras que você quebrou, que a gente sabe dessa história, né? Ele recebeu os 10 mandamentos, chegou o povo estava adorando o bezerro de ouro, e ele quebrou as pedras, não é? E aí Deus, depois que tudo se resolveu, né, a idolatria foi contida, o povo restabelecido no caminho reto do Senhor, Deus então fala: vem Moisés, traz duas pedras lavradas, bonitinhas, que eu vou escrever tudo que estava nas outras duas que você quebrou. Vamos só ler mais um trechinho aqui. Olha que bacana. 3, 2. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali põe-te diante de mim no cume do monte. E ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas nem bois se apacentem defronte do monte. Então ele lavrou duas tábuas de pedra como as primeiras, e levantou-se Moisés pela manhã de madrugada e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e tomou as duas tábuas de pedra na sua mão. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele apregoou o nome do Senhor. Então olha só, meus irmãos, não apenas diz como que foi escrito, não apenas diz o meio que foi escrito em pedras, como também diz como é que Deus revelou. Amém? Então Deus vem ao encontro de Moisés. Como que isso aconteceu? A gente não sabe o detalhe, a gente sabe só o que a Bíblia conta. Ele desceu, ele pode ter descido como uma voz, ele pode ter descido como um anjo, ele pode ter sido feito, né, um corpo, né? Nós não sabemos. Amém? Pode ter sido uma nuvem. A gente sabe que Deus antes se apresentou como um fogo que queimava a sarça, mas ao mesmo tempo não a fumegava, né? Então Deus, ele sabe o que faz. Moisés nos escreve assim: Deus desceu, sentou comigo e me contou. Olha que bacana, né? Que homem privilegiado, né, gente? Que homem privilegiado. Então, como nós estamos vendo, o primeiro meio que Deus usou para escrever a sua palavra foi a pedra. Amém? E nós sabemos o destino dessa pedra, não sabemos? Onde foram parar essas duas pedras logo depois? Na época ainda de Moisés. Elas foram armazenadas na Arca da Aliança, não é isso? Elas foram colocadas na Arca da Aliança, junto com a vara de Arão e junto com um pouquinho do maná. E permaneceram junto ao povo até muito mais tarde, até o momento em que os babilônicos atacaram Jerusalém e destruíram o templo. Dali, essa arca desapareceu. Hoje nós não sabemos onde estão essas pedras, mas elas foram preservadas junto ao povo judeu por muitos e muitos anos, por séculos, na verdade por 1000 anos quase. Amém? E pedra é um negócio bacana, né, meu irmão? Porque quando você escreve na pedra, o que acontece? Preserva, não é assim? Deus tinha esse objetivo. Depois você continuar lendo as escrituras, você vai ver que Moisés, ele copia em outras pedras e bota em lugares específicos na época dos acampamentos do povo hebreu, para eles lerem esses mandamentos sempre que eles passavam, transitavam entre eles. Pedra é um negócio bacana, porque pedra conserva. Seja bem-vindo, irmão, fica à vontade. Pedra é um negócio que se conserva. Então, ao longo do tempo, a pedra ela fica ali bonitinha, não é isso? Tanto é que hoje a gente tem estelas egípcias que a gente pode consultar de épocas até anteriores a Moisés. Estão lá, bonitinhas, esculpidas, amém? Só que esculpir pedra tem a vantagem da durabilidade, mas tem uma desvantagem. Qual é? Imagina você escrever palavra por palavra esculpindo pedra. Difícil, né, meu irmão? Imagina a Bíblia toda escrita em pedra. Ou haja marreta, né? E haja pedra, não é isso? Então, embora seja interessante para preservar, ela tem uma desvantagem, que é o quê? É difícil de você o quê? Manusear, né? É difícil manusear. Então, imediatamente depois dos 10 mandamentos,
Moisés continuou escrevendo, registrando os relatos que ele recebia em outro meio. Naquela época, hoje a gente tem muitos registros arqueológicos que nos permitem, entender como que acontecia. Moisés pode ter escrito em dois meios, ou em papiro ou em pergaminho. O que é papiro? Papiro é uma planta que ela é prensada, tratada, e aí você pode escrever nela e ela fica exatamente como papel. Daí vem papel, né? Papiro, papel. Ela era mais grossinha e menos acabada, né? Porque esse aqui já é industrializado, né? Não tinha indústria, é tudo manual. E a outra forma era pergaminho. Pergaminho era feito de quê? De couro de animal. Então pegava o couro do animal, esticava, tratava ele também e escrevia nele. Amém? O papiro, tanto o papiro quanto o pergaminho, eram os meios que naquela época se utilizavam para escrever. E eram mais bacanas no sentido de que eles são levinhos, dá para você enrolar e carregar. Amém? Mais fácil de manusear, mais fácil de escrever e mais fácil de carregar. Só que eles têm uma desvantagem. Com o tempo, o que acontece com o papel? Deteriora. Não é isso? Ele vai ficando mais. Eu até trazer um livro, né? Cá tem um monte de livro velho. Eu até trazer um livro velho para mostrar para vocês. Um livro do início do século. Vocês veem, mas você já deve ter visto. Ele todo amarelinho, né? Se você fizer muita força, você até esfarela. Vou até trazer no próximo aqui, mas não me ajuda nenhuma. Ele vai passando o tempo, o que acontece com o papel? Ele vai perdendo suas propriedades, ele vai se deteriorando. Então eu ia trazer aqui um livro de 100 anos, você ia ver que ele está muito amarelo e ele está muito fraquinho. Amém? E Moisés escreveu há 3.500 anos. Então tem jeito da gente ir em algum lugar e achar aonde exatamente Moisés escreveu? Não. Provavelmente aonde ele escreveu, o papiro que ele usou, se perdeu. Eu digo provavelmente, que eu não sei, vai que um dia a gente acha, né? Se tratando da palavra de Deus, sobrenatural se impõe. Pode ser que esteja em algum lugar e a gente ainda não encontrou, não é? Mas humanamente falando, o papiro se fez. E é mais provável que Moisés tenha escrito em papiro. Por quê? Porque o papiro era a tradição dos egípcios e a relação de Israel era com os egípcios, né? Pergaminho só mais tarde. Pergaminho dura mais tempo, porque é couro, couro dura mais, mas mesmo assim com o tempo desbota e a letra vai desaparecendo. Então surge uma necessidade, meu irmão, minha irmã. Qual é a necessidade? De preservar. Quando Moisés já vai ficando velhinho, e depois dele, já na primeira geração que vem após, que é de Josué, já veio a preocupação com a preservação da palavra de Deus. Era necessário que aquela palavra fosse preservada, ainda que o seu meio se deteriorasse. E qual foi a ideia? Que passou desde lá até cá a ser usada, a ser praticada para preservar. Sabe o que é, meu irmão? Copiar. Amém? Então, na época ainda não tinha o ZL com as suas máquinas fotocopiadoras de última geração, né? Se tivesse era mais fácil, né? Pega lá o pergaminho, bota na máquina, tira 10 cópias aí. Ô, benção. Mas não tinha. Amém? Então o que eles tinham que fazer? Tinham que copiar à mão, amém? Num papiro mais novo ou num pergaminho mais novo, amém? E isso já começa a acontecer na época de Josué. Mas antes de chegar em Josué, vamos para Deuteronômio 31, 24. Deuteronômio 31, 24. Amém? Deuteronômio 31, 24. Deuteronômio, irmão, logo depois de Êxodo. Aí você tem Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, pertinho.
31, 24. 31, 24, amém? E aconteceu que, acabando Moisés de escrever as palavras desta lei em um livro, pausa. Olha só, nós estamos em Deuteronômio, não é? Então ele termina Deuteronômio. Isso aqui é o registro de que Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. E ele termina aqui no capítulo 31, provavelmente um pouquinho mais para frente, porque na época não tinha capítulo. Meu irmão, minha irmã, ele acaba o livro. Então olha como é que já o registro já não era em pedra, já era um livro, amém? Quando a gente fala livro hoje, você logo pensa aqui, né, na brochura, né? Mas não era assim que era o livro da época de Moisés. Na época de Moisés, o livro era justamente um rolo de papiro ou pergaminho. Então aqui a gente sabe claramente onde Moisés estava escrevendo. Ele estava escrevendo num livro, amém? E olha que bacana como é que Deus já estava com a preocupação da preservação da sua palavra. Vamos continuar. Até de todo as acabar, deu ordem Moisés aos levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca do concerto do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti, contra o povo se rebelava e tudo mais. Então olha que bacana. E a arca ia junto aos rolos do livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Amém? A Bíblia nasceu aqui. É aqui que é o registro do início da Bíblia. Amém? Então, desde aquela época, a Bíblia já estava nesse mundo. E aí vem a preocupação. O povo, olha, meu irmão, você está no deserto. Lembra lá dos 40 anos? Sol, sol, frio. Sol, sol, frio. Sol, sol, frio. Bota uma folha de papel debaixo do sol. Vai ficando amarelinho, 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 amarelinho. Daqui a pouco vira pó. Então, já na época de Josué tinha preocupação. A gente precisa preservar esse livro. Esse livro é muito importante. Deus ordenou que ele ficasse do lado da arca. Então ele já começa a ser copiado. E olha que bacana, um dos primeiros copistas dos textos de Moisés foi Josué. Onde que a gente encontra isso? Vamos lá, Josué 24, 25. Você está em Deuteronômio? Irmã Maria, está em Deuteronômio, certo? Vai só para frente, vai folheando assim que você não vai chegar. Deuteronômio, você já está em Josué. Chegou em Josué, acho que é o capítulo 24. Chegou no 24, versículo 25. Amém? Amém? Assim, olha só, rapidinho, só para você ver. Josué já tinha liderado o povo para atravessar o Jordão, já tinha entrado na terra prometida, já tinha vencido Jericó e outras cidades, ele já estava caminhando para o final, já tinha feito a divisão da terra, amém? E aí ele fala isso aqui. Então Josué despediu o povo. Desculpa, não. Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. 26. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra e a ergueu debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Olha o testemunho, meu irmão. Josué já começa o trabalho de preservação das escrituras. Ele reúne o povo, lê a lei, amém? E depois transcreve essa lei. E bacana, provavelmente nesse momento ele começa a escrever o seu próprio livro. Amém? Você já viu uma história que é muito, muito legal? E que tipo, chega ao fim, você fica com aquele gostinho de, poxa, eu queria mais. Josué, graças a Deus por inspiração divina, depois de copiar o livro de Moisés, ele continua registrando o que passou na vida dele.
Olha que bacana, a palavra está falando claramente. Olha lá. E Josué escreveu estas páginas no livro da lei de Deus. Amém? Então ele começa a escrever naquele livro da lei outras histórias que dariam origem ao livro de Josué. Amém? Amém? Meu irmão, muito bacana. Então, a partir desse momento, com Josué, geração após geração, aí eu não sei que a palavra de Deus não deixa claro, mas nós podemos dizer que de tempos em tempos, pessoas se dedicavam a copiar, a transcrever os livros para um papiro, um pergaminho mais novo, para que eles continuassem sendo preservados. Amém? E nesse processo, outros livros foram sendo escritos também e reunidos a esse livro original de Moisés. Josué já está reunindo um aqui. Amém? Daqui a pouco nós vamos ter, por exemplo, Samuel, provavelmente escrevendo Juízes. Depois escreve 1º e 2º Samuel. Paralelamente, daqui a pouco vão vir os profetas. Amém? Olha que bacana, por exemplo, aqui. Abre para mim Jeremias 36:1. Jeremias, aí vai bem mais para frente. Passou Salmos, chega nos profetas. Chegou nos profetas, você passa Isaías, chega Jeremias. 36, é o capítulo, verso 1. Quando vocês vão achando, vão recapitulando. Então Moisés recebe, vamos falar aqui, durante todo o período está lá o Espírito Santo inspirando, guiando, orientando, discernindo, balizando o caminho da Escritura. Então Moisés vai lá e recebe algumas informações por tradição oral. Então ele vai, tem com Deus, Deus vai dar outras informações para ele. Aí ele senta e escreve. Escreve provavelmente em papiro. Passa um tempo, aquele papiro vai se deteriorando. Então é necessário que outra pessoa venha e copie aquilo que já estava escrito. E ao copiar, esse livro é preservado para mais uma geração. E daí um pouco mais, essa segunda cópia começa a se deteriorar. Então precisa um outro copiar. Amém? E outro, vai passando tempo. Quando chega, durante todo esse percurso, outros autores inspirados também vão escrevendo. Amém? E aí vai nascer Josué, vai nascer o livro de Juízes, vai nascer Samuel, vai nascer Isaías, vai nascer o livro de Jeremias. E Jeremias é um dos profetas que tem a preocupação de contar. Amém? Como é que aconteceu isso? Então vamos lá, Jeremias 36:1. Olha que bacana. Sucedeu, pois, que no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias dizendo, olha que bacana, toma o rolo de um livro. Está vendo como é que era um rolo, meu irmão? Não era brochura? Era um rolo, um papiro, um pergaminho. O rolo de um livro, e escreve nele todas as palavras que tenho falado de Israel e de Judá e de todas as nações desde o dia em que eu te falei a ti, desde os dias de Josias até hoje. Amém? Olha que bacana, Deus dá uma ordem para Jeremias. Jeremias pega um rolo e começa a escrever as palavras que eu estou te dizendo. Amém? Então aqui está nascendo um livro de Jeremias, que vai se juntar ao livro de Josué e ao livro de Moisés. Amém? Olha que bacana. E a Bíblia vai sendo elaborada. Muito mais tarde, meus irmãos, a gente acaba sabendo que nasce uma classe. Olha que legal. Às vezes a gente tem meio bronca com eles, porque Jesus estava sempre se confrontando com eles, mas eles tiveram um papel muito legal, muito importante. Lá na frente vai nascer uma classe que tinha essa função, e o nome deles era escribas. A função de transcrever, na verdade a função é de transcrever, a sua função era de preservar as escrituras. Então, para preservar as escrituras, o que os escribas muitas vezes tinham que fazer? Esse serviço de copiar o mais antigo para o mais novo. Amém? Então
Estão entendendo? Então ele pegava lá, olhava lá para o livro de Moisés, abria e falava, tá ficando, já está aqui umas tracinhas, já está com uns buraquinhos. Não, peraí, vou copiar. Copia tudo. Amém? O nome do cara, escrito. Então pode ser, aqui na Bíblia não fala com clareza, mas provavelmente durante muito tempo quem fazia isso eram os levitas, porque Moisés não falou, pega o livro e coloca do lado da arca, entrega para os levitas. Então provavelmente os levitas que guardaram por muito tempo as escrituras, eles foram fazer esse trabalho de cópia. Mas chega uma hora que nasce uma classe que tem essa função. E entre aqueles que tinham essa função, tem um cara muito bacana que escreveu inclusive um livro da Bíblia. Como é que é o nome dele? Neemias. O pastor Neemias era escriba? Vem comigo. Neemias capítulo 8, verso 1. Neemias, você está em Jeremias, volta de novo. Vai lá para os livros históricos. Está um pouquinho antes de Salmos. Neemias, capítulo 8, verso 1. Neemias 8, 1. Amém? Olha lá. E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, Esdras era o escriba, no livro de Neemias, desculpa, tá? Era Esdras era o escriba, desculpa. Neemias não, é no livro de Neemias, mas nós estamos falando de Esdras. Disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés. Olha só, meu irmão, lembra lá que foi citado? Deus falou, conclui o livro da lei, coloca do lado da arca na mão dos levitas e leva, lembra? E Josué fala, toma essa lei, amém? Olha só, o livro da lei está chegando aqui. E olha para mim, meu irmão, Esdras e Neemias viveram 1000 anos depois de Moisés. 1000 anos depois de Moisés. Amém? Moisés vai para o século XV a.C. Esdras e Neemias vivem aproximadamente no século V a.C. Então passaram 1000 anos, 10 séculos. E o mesmo livro que estava lá na mão de Moisés chega à mão de Neemias e Esdras. Amém? Estou falando de Neemias porque Neemias está registrado aqui. Neemias e Esdras eles são contemporâneos, eles convivem. Então olha lá. O escriba, olha qual era a profissão de Esdras: escriba. Então ele tinha a função de preservar o livro da lei, que trouxesse o livro de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. Amém? Olha que bacana. Então 1000 anos depois o livro da lei chega intacto. Mas só estava o livro da lei? Não. Pouquinho antes da história de Esdras e Neemias, um outro profeta viveu, quase na mesma época de Esdras e Neemias. Provavelmente ele morreu, Esdras e Neemias já eram vivos. Quem era? Profeta Daniel. E o profeta Daniel não tinha só o livro da lei à sua disposição, ele também tinha os profetas. É sério, pastor? É sim, vamos lá. Daniel capítulo 9. Agora volta lá para os profetas. Você estava lá em Jeremias agora há pouco. Volta para ele, você passou Ezequiel, chegou em Daniel. Daniel 9, 2. Então a gente já viu que Esdras era um escriba que lia o livro de Moisés 1000 anos depois de Moisés ter ordenado, coloca esse livro do lado da arca. Olha que bacana. Mas junto com Neemias e Esdras, pouquinho antes vivia um outro sujeito, Daniel, que também é um profeta. E ele lia também, mas ele não lia só o livro da lei. Olha o que ele está lendo aqui, capítulo 9, versículo 2. Daniel.
Eu falei diferente? 9:2. Hã? Não, desculpa, 9:2. Irmã Maria, volta. Não, aí a senhora está no final, né? Volta. Antes, no Antigo Testamento ainda. 9:2. Perdão, 1 é 12. É 2. Meu irmão, olha que bacana. Olha que bacana. Já não era na época de Daniel, já não era o livro da lei sozinho. Junto com o livro da lei já tinham vários outros livros. Como é que a gente vê isso? Lê comigo. 9:2. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos, olha o plural, livros. Amém? Ele está lendo livros, ele está lendo só o livro da lei, ele está lendo livros. Aqui já tinha Isaías, já tinha Jeremias, já tinha praticamente a Bíblia inteira já. Ele ainda ia escrever, haveriam outros profetas também iam escrever, iriam completar. Amém? E olha que ele até cita pelos livros que o número dos anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias. Olha que legal, ele está como se ele estivesse falando assim: estava eu naquela data lendo a Bíblia, encontrei no livro de Jeremias, amém? Então ele estava ali consultando Isaías, Jeremias, amém? Josué, estava tudo ali na mão dele. E detalhe, Daniel está no cativeiro, ele não está em Israel, ele está fora de Israel. E aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa, amém? Olha para mim, por favor. Na época de Daniel, de Êxodo, de Neemias, o povo tinha sido tirado de Israel. A gente sabe disso. Jerusalém tinha sido destruído. A arca, por exemplo, tinha sido levada. Provavelmente algum homem de Deus muito santo pegou o livro da lei e levou, pegou os pergaminhos, os papiros e levou. E lá fora de Israel é que vem uma preocupação adicional com a preservação desses escritos. Por quê? Porque não foram todos os judeus que depois voltaram para Jerusalém. E enquanto eles estavam no exílio, eles também não sabiam se algum dia eles haveriam de voltar. Então nasceu uma preocupação, e a Bíblia dá testemunho disso, de que era necessário preservar a comunhão com Deus em terra estrangeira, sem o templo, sem a cidade de Davi, sem o sacerdócio levítico, porque tinha sido tudo disparatado. Amém? E qual foi o meio de manter a comunhão com Deus? Através das Escrituras. E aí, saindo da Bíblia, entrando na arqueologia, a gente sabe que nessa época nascem as sinagogas, que não é o templo, são coisas diferentes. O templo é aquele templo construído naquele lugar específico para o culto, para uma vez por ano ir lá. Amém? A sinagoga é outra coisa. A sinagoga é uma espécie de proto-igreja. É um pouco isso nosso aqui. Amém? Que pode ter em qualquer lugar. Então o povo judeu, olha que legal, ele, depois da destruição de Jerusalém e do cativeiro babilônico, ele preserva a sua comunhão com Deus através do que? Dos livros sagrados. E para onde o povo fosse, o que ele fazia? Ele levava uma cópia com ele. Olha para mim, meu irmão, que você vai entender por que a Bíblia chegou até a gente. Tudo dentro da providência de Deus. Meu irmão, Deus podia ter mandado com o dedo deles um raio e fazer uma redoma de fogo em torno daqueles pergaminhos e manter eles paradinhos ali, preservados? Podia, mas convém que Deus faça como Ele quer. E Ele usou toda uma trama histórica para que a Bíblia chegasse até nós. Lembra que a palavra de Deus diz: Deus transforma maldição em bênção. No momento em que o povo hebreu estava sofrendo com o exílio,
nasce a importância central das Escrituras. Amém? Porque aqui você vai entender que lá no Antigo Testamento, quando fala do culto do templo, não se fala muito de Escrituras. Em algum outro momento, vou até ler um exemplo aqui. As Escrituras, às vezes, elas quase desapareceram. Vamos ver o exemplo, então, vamos lá. Lê comigo aí, em nome de Jesus, rapidinho, não vamos estender não. 2 Reis, capítulo 22, verso 8. Você está em Daniel, volta. 2 Reis, você vai voltar lá para os livros históricos. 2 Reis 22, 8. Segundo Reis 22, 8 é ambientado no governo de Josias de Judá. Amém? Contexto do reino de Josias de Judá. Segundo Reis 22, 8. Amém? 22, 8. Isso aqui está no contexto do reinado de Josias em Judá, amém? Lembrando, já veio Davi, já veio Salomão, já veio Roboão, já dividiu o reino, tem o sul Judá, o norte Israel. Israel está indo para um caminho muito estranho. Já Judá, às vezes se aproximava de Deus, às vezes se distanciava, às vezes se aproximava, às vezes se distanciava. Aí vem Josias, amém? Segundo Reis 22, 8, olha o que aconteceu. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: olha só, olha só, meu irmão, achei o livro da lei na casa do Senhor. Meu irmão, quando você acha, o que tinha acontecido antes? Ele tinha se perdido. Amém? Eu quero chamar a atenção que na época do templo do reino, o culto a Deus não focava tanto na escritura, amém? Eram os sacrifícios, os sacerdócios, a escritura ela estava ali, mas em alguns momentos ela praticamente não era usada. E nessa ocasião o livro ele é encontrado. Aí olha a história que bacana. O escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Olha só, Safã leu o livro. Então ele não conhecia, ele leu. E olha a reação. Então o escrivão Safã veio ao rei. Ele leu o livro e foi correndo. Rei, olha o que eu li. E referiu ao rei a resposta e disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Então, olha só. Também Safã escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. Então Safã foi correndo para o rei, deu lá o recado que precisava dar e falou: tem esse livro aqui. E olha a reação. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou os seus vestidos. Olha só, o livro tinha ficado escondido por tempos e o rei não sabia da sua existência. Quando Safã lê o livro para o rei fica desesperado. O que significa rasgar as vestes? Já contei para vocês. É um ato de desespero, não é isso? De tristeza. E olha o que ele faz. E o rei mandou Ilquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, e a Cor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: ide consultai ao Senhor por mim e pelo povo e por todo o Judá acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro, para fazerem conforme tudo quanto nos está escrito. Viu? Então esse rei toma conhecimento do livro e fica desesperado, falando: não, avisa para o povo, Deus está irado contra nós, porque nós estamos totalmente desviados. O que eu quero chamar a atenção? Que o culto
grupo estava muito centrado no templo e não no livro. Ô irmão, como que esses reinos pecaram, não é não? A falta da Bíblia. Na hora que o povo reconhece a Bíblia, sai do falso e vem para o verdadeiro. Amém? Mas meu irmão, quando é destruído o templo em Jerusalém, é posta no chão, o povo é exilado e ele não tem mais lugar de culto, ele não tem mais sacerdote levítico, ele não tem mais onde fazer o seu sacrifício. Então o que o povo, então, qual foi a ação do povo? Se apegar ao livro. E agora, meu irmão, olha para mim, o que é mágico? É Deus operando na história. Como o povo judeu foi dispersado, tinha judeu para tudo quanto é lado, agora não bastava apenas copiar o antigo para preservá-lo, agora era necessário fazer várias cópias para que os judeus pudessem levá-lo para onde fossem. Então vai ter um judeu que vai lá para Bessarábia, ele tem que levar o livro. Tinha outro judeu que ia lá para Alexandria, tinha que levar o livro. Tinha outro judeu que ia lá para Babilônia, tinha que levar o livro. Tinha outro judeu que ia lá para a Índia, ele tinha que levar o livro. Amém? Ele tinha que ter um livro. Então agora não vai ser um escriba copiando para preservar aquele volume que podia inclusive ficar engavetado, como ficou na época de José, e ninguém sabia das coisas, está esquecendo das coisas. Não. Agora nós precisamos copiar vários e vários e vários e vários. E a Bíblia então ela vai se disseminando, amém? Na época até então como Antigo Testamento. Está lá o rolo dos livros da lei, está lá o rolo dos livros dos profetas, está lá o rolo dos livros históricos, amém? E o povo carregando aqui. Paulo, não vou trazer aqui não para não cansar, mas Paulo chega nos seus derradeiros momentos de pouquinho antes de morrer, ele chega e manda a carta para Timóteo e fala: traga os meus livros. Amém? Então o livro ele é disseminado. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque 200 anos antes de Jesus, um grupo que morava na região de Qumran resolveu guardar esses livros, os seus pergaminhos da época, dentro de jarros, dentro de uma caverna. E eles foram encontrados agora recentemente. E a gente pode abri-los e ler que Israel está escrito igualzinho, está na tua Bíblia. É Deus comprovando. Ninguém adulterou a minha palavra. Amém? Olha que bacana. O livro ele foi disseminado para todos os lugares. E Jesus nos mostra isso. Olha, Neemias passa uns 500 anos, vem Jesus. Quando Jesus vem, os livros já estavam disseminados. Amém? A Bíblia ela já estava por todos os lugares. Até numa pequena cidade chamada Nazaré, numa pequena sinagoga que reunia poucas pessoas, ali já tinha o livro. O livro já estava para todo lado e Jesus nos mostra isso. Vamos lá? Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas 4, 16. Agora vamos lá para o Novo Testamento. Lá para o Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas. Achou Lucas? Vamos para o capítulo 4. Lucas 4, 16. Lucas 4, 16. A palavra de Deus, então, o exílio do povo judeu ganha o mundo. Ô meu irmão, como que você é? Se você perguntar para um judeu, rapidinho, tá, meu irmão? Só um segundo, só uma digressão bem rápida. Se você perguntar para um judeu qual é o episódio mais triste da história do povo judeu, ele provavelmente vai falar: é um desses três. O menor, cativeiro no Egito. E um rivaliza com o outro como sendo a maior tragédia do povo judeu.
o holocausto ou o exílio. E os judeus têm dois exílios. O primeiro foi o babilônico, e o segundo foi depois da crucificação de Jesus. O da crucificação de Jesus, a Bíblia não dá um testemunho claro, ela só apresenta como sendo uma profecia que estaria para acontecer. Lembra quando Jesus fala: ó, que lindo templo, Senhor? Ele fala: este templo cairá. Ele não fala isso? Quando ele fala que ele estava se referindo a ele, que ele morreria e em 3 dias ele ia ressuscitar. Esse templo aqui vai para o chão. E de fato aconteceu. Jesus foi crucificado 40 anos depois. Os romanos invadiram e destruíram o segundo templo. Agora só ficou um muro que chama Muro das Lamentações. A lamentação por terem crucificado o Salvador. Meu irmão, minha irmã, foi um episódio trágico na vida daquele povo. Mas a tragédia do povo trouxe a luz para o mundo. Porque quando esse povo se dispersou, a Bíblia nasceu. Amém? Ela nasceu. E nós temos aqui exatamente aqueles pergaminhos, só que agora escritos na nossa língua e numa outra forma, que aliás nós vamos falar no próximo vídeo. Mas vamos ver aqui Jesus mostrando para nós que as escrituras estavam espalhadas. Lucas 4,16. Vamos lá. E chegando a Nazaré, então onde que Jesus chegou? Nazaré, cidade da Galileia. Não era o centro cosmopolita, não era Jerusalém, não era Roma, era uma cidadezinha na região da Galileia, uma cidade de pescadores. Vamos lá. Onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga. Olha aqui a sinagoga. Meu irmão, olha para mim. Você vai achar sinagoga lá em Reis? Não. Você vai achar sinagoga na época de Davi? Não. Você vai achar sinagoga na época de Maria? Não. A sinagoga ela nasce depois do exílio. E qual é o centro da sinagoga? A palavra, a Bíblia, que eles chamam de Torá, lei. Amém? Então vamos lá. Na sinagoga, e levantou-se para ler. Aí, ao livro aí no centro. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Aí a Bíblia completinha. Ele lá em Nazaré, pegando um rolo do livro do profeta Isaías. Não estou em Jerusalém, não estou em Roma, não estou na capital, estou em São Paulo. Eu estou ali em Simão Pereira. Amém? E em Simão Pereira tem um pergaminho do livro de Isaías. Ela está disseminada para tudo quanto era canto. Aí ele vem e fala: o profeta Isaías abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Aí ele lê: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Amém? Dá conta como é que funcionava o rito. Jesus, como é que era na sinagoga? Ficava, não era ao contrário. Bom, não sei, pode ser que seja, porque tinha duas coisas, mas provavelmente lá ficava o ministro. O ministro era quem? Era o pastor, tá? Era o responsável pelo culto. Ficava embaixo e o povo sentava numa plateia mais alta. É o contrário, né? A gente fica alto aqui na frente, não, fica mais baixo o peso. Era o costume da época. Então Jesus estava no meio dos homens sentados. As mulheres geralmente não estavam, só em dias especiais, eram só homens. A igreja de Cristo que permite a entrada das mulheres. Jesus nunca fez acepção de pessoas, sempre teve mulher. Tanto é que Paulo dá instrução para como que a mulher deve se comportar no culto. Naquela época esse negócio era homem. E aí Jesus estava no meio da multidão e ele se levantou, ele foi chamado a falar uma palavra. Então ele se levantou e veio, foi lhe dado o livro. Amém? Então mostra como é que aconteceu. Alguém dava, ele escolheu dar a terra para ele. E ele abriu e achou a parte. Como é que ele abriu? Ele abriu igual abrir aqui? Não, ele enrolou de um lado e desenrolou do outro, até chegar onde ele queria. Amém? E ele leu assim na horizontal, não, ele leu na vertical, daqui para cá, não daqui para lá. Amém? Tudo escrito em hebraico. Amém? E o livro de Isaías que falava de quem? Amém? Jesus já está
estava sendo conhecido pelo mundo, porque a Bíblia estava sendo discernida. Amém? Então, esses são alguns registros que a Bíblia nos traz sobre a conservação e a sua difusão. No próximo culto a gente não vai poder ter tantos registros da própria Bíblia, nós vamos ter que olhar um pouquinho mais para a história, para saber como é que esses pergaminhos do passado chegaram para nós e como que a gente pode confiar. Amém? Essa que é a minha maior motivação de trazer essa palavra, para a gente saber que a gente pode confiar no que está aqui. Eu vou mostrar para vocês que a gente pode confiar no que está escrito aqui, porque isso aqui é a palavra de Deus, inspirada e preservada para nos abençoar, e não há quem possa dizer o contrário. Amém? Glória a Deus. Então aquela salva de palmas para o nosso Deus maravilhoso. Glórias e glórias e glórias.